tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez tentando desvendar os mistérios de uma boa política pública através da política do biodiesel. E desta vez nós temos aqui uma pessoa que conhece, que é mestre, que é um grande idealizador, organizador, implementador, tá certo? E um idealista desta política pública, o senhor Donizete Tokarski. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente poder trocar essa experiência e poder trazer essas informações através de vídeo, do podcast e do canal do Biodiesel. Obrigado, João, pelo convite. Estamos aqui nessa parceria agora exatamente para fortalecer todo o trabalho que já foi feito, né, e avançarmos nessa política extremamente importante que é a questão do biodiesel, que não se resume só em produzir energia. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto importante, gostaria que você se apresentasse e fizesse toda a sua biografia aqui em relação a isso, para a gente falar sobre a sua pessoa antes da gente entrar no biodiesel. Bom, João, eu, como você, sou agrônomo de formação, estou aqui em Brasília há quase 50 anos, já trabalhando aqui nas questões sempre envolvidas com as políticas públicas, né? Já assumi várias funções públicas, fui chefe de gabinete de vários ministros, você conhece essa história, fui diretor do INCRA, fui diretor da Emater, fui secretário de Estado do Estado de Goiás. Então, essa experiência pública nos permitiu compreender os caminhos de formar uma política pública. Também já trabalhei dentro do Congresso Nacional, trabalhei na Câmara, trabalhei no Senado, e essa oportunidade de estar próximo da área do biodiesel permitiu que pudéssemos fazer diversas gestões para que pudéssemos avançar com essa política e chegarmos até o B15. A Lei Combustível do Futuro trata também do B15. Entretanto, a lei anterior, de 2016, é que trouxe essa possibilidade. Então, a construção dessas políticas públicas, elas se deram com o envolvimento de pessoas, parlamentares e agentes públicos e empresários que acreditaram numa nova possibilidade do Brasil. O biodiesel, quando se iniciou essa política do biodiesel, pouca gente conhecia. E ainda nós estamos diante de um cenário que a sociedade não incorporou definitivamente o que representa o biodiesel para o Brasil e para o mundo. Porém, os trabalhos que foram feitos naquele momento foram muito envolventes para que a gente pudesse chegar numa condição que temos hoje. Donizete, assim, estou vendo que, pelo que você está falando e pelo histórico que eu te conheço, você é uma pessoa que está desde o início, desde a idealização desse conceito de produzir e aproveitar, tá certo, a oportunidade de uma política ambiental, antes de mais nada, que depois foi se complementando com a política energética, com a política de alimentação, que a gente pode tratar tudo. Mas eu gostaria de ouvir de você o seguinte: como é que surgiu a ideia de construir uma política pública para a produção do biodiesel? João, em 2002, eu andava pelo Congresso Nacional com o então presidente da Ubrabil, que naquela época não era presidente ainda, era um visionário que já pensava em construir essa política pública. Em 2002, o Juan Diego Ferrez, ele tinha certo de que era necessário fazer com que o Brasil fosse um grande produtor de biodiesel e também por conta das questões do desenvolvimento nacional. Nós, antes disso, a gente teve a Lei Candir, que fazia com que o Brasil aumentasse a produção de soja, dando à exportação
uma condição muito especial, que não tributando a exportação. Entretanto, a industrialização nacional estava sendo levada a praticamente 10, 15% do volume de soja produzido no Brasil. E o biodiesel ele poderia ser um elemento que fortalecesse a indústria nacional. E foi isso que aconteceu. Então, em 2003, quando entrou o governo Lula, nós, acompanhando então o Diego, fizemos com que fosse construída uma política pública para isso. E foi feito, então, em 2005, uma medida provisória para que se transformasse em lei posteriormente. E, a partir de 2008, começou, então, a mistura do biodiesel no diesel em todo o território nacional. E, naquele momento, o biodiesel não fazia nenhum conflito, vamos chamar, de interesse com setores que se manifestaram posteriormente muito contrário ao aumento da mistura. A partir do B5, ou seja, 5% da mistura do biodiesel e ao diesel, nós tivemos diversas instituições e representações nacionais que enfrentaram esse aumento da mistura. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão do biodiesel para a industrialização, essa já existia uma tecnologia apropriada ou teve uma evolução muito grande dessa tecnologia? No início, essa tecnologia teve que ser importada, porém, rapidamente foi assimilada pela indústria nacional. Hoje, toda a produção de equipamentos do ponto de vista da produção de biodiesel são produzidos no Brasil. Então, é uma indústria totalmente nacional. E o processo de produção do biodiesel, do ponto de vista técnico, não era um processo, vamos dizer, tão difícil de ser produzido, porque a gente sabe que no interior do país ainda existem produtores, agricultores, que colocam o óleo vegetal puro para a combustão, ou seja, para a produção de energia nos seus maquinários, tratores, etc. O que não é recomendado, de jeito nenhum. Então, o que é o básico da produção do biodiesel? É retirar a glicerina do óleo. E esse processo de transesterificação, ele é um processo, do ponto de vista químico, não tão complicado. Porém, foi necessário o desenvolvimento cada vez maior de tecnologias, porque a exigência também da qualidade do biodiesel foi cada vez maior. E isso se deu em função de que alguns atores que eram contrários a esse aumento da mistura faziam exigências cada vez maior. Tanto é que hoje a especificação do Brasil, em termos comparativos com o mercado europeu, com o mercado americano e com outros países como a Indonésia, a Malásia, que usam misturas muito superiores, elas não têm a mesma especificação em termos de rigor. Então, esse rigor que foi aumentando cada vez mais, ele se transformou também numa evolução tecnológica para a produção do biodiesel nas condições que temos hoje. Quer dizer, olha só, você está colocando aqui por uma iniciativa de uma dificuldade naquele momento de melhorar a industrialização, de melhorar a capacidade de agregação de valor no Brasil, se deu a desenvolver uma maneira de achar com que eu utilizasse um subproduto, tá certo, da indústria de soja, que pudesse viabilizar e que hoje se tornou uma realidade. Que teve desafios de adequar a tecnologia, de preparar os maquinários e uma evolução muito rápida, tá certo, de qualidade desse processo. Dentro desse contexto todo, Donizete, antes da gente entrar hoje na condição atual, tá certo, eu gostaria de saber o seguinte: se você tivesse que analisar os últimos 15 anos, tá certo, dessa implementação, tá certo, quais são os grandes avanços que se teve?
em termos de visão, de discurso e de ocupação de um mercado, e como que essa política pública agregou benefícios à sociedade? João, primeira coisa que acho que é importante quem está nos assistindo compreender, que o diesel fóssil é herança e o biodiesel é legado. Nós estamos construindo um legado. O país, o Brasil, está vivendo e começando a reconhecer de uma maneira mais ampla isso. Nós tivemos diversos momentos onde setores ligados à produção de máquinas, veículos, etc., tinham uma resistência muito grande. Nós tivemos momentos onde alguns setores, por desconhecimento, se manifestavam contrário ao aumento da mistura do biodiesel. Hoje, nós praticamente estamos reduzidos a pequenos atores, vamos chamar assim, que ainda são contrários por falta de conhecimento ou por interesse econômico. Então, a construção dessa política pública, ela se deu travando diversos debates dentro do Congresso Nacional, fora do Congresso Nacional, para que pudéssemos avançar. Alguns setores, até ligados à agricultura, eram resistentes ao aumento da mistura do biodiesel, porque viam no biodiesel uma concorrência do mercado internacional da soja. Setores ligados até à produção de soja também viam resistência nisso. E nós, a partir desse debate amplo e sempre colocando a verdade à frente dos questionamentos, é que nós conseguimos avançar. Hoje, o setor de biodiesel ele tem amplo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, não vou dizer da Frente Parlamentar do Biodiesel, que é, vamos dizer, a nossa relação direta e liderado hoje pelo deputado Alceu Moreira. Mas a Frente Parlamentar da Agropecuária, liderada também pelo deputado Pedro Lupion, e outros setores, por exemplo, a ProSoja, CNA, que tinham certa resistência ao avanço da mistura, hoje são totalmente favoráveis a isso, mais do que isso, defendem. Por quê? Porque o biodiesel representa um mercado hoje como se fosse o segundo país de exportação da soja do Brasil. Qual é? O primeiro é a China, que é o maior mercado que o Brasil tem na exportação de soja. Cerca de 80 milhões de toneladas vão para a China de soja. E o biodiesel hoje, cerca de 35 milhões de toneladas de soja, elas são destinadas, vamos dizer, não ao mercado do biodiesel, mas o biodiesel proporcionou essa flexibilização do mercado interno no Brasil para a produção não só da energia, mas para a produção de ração. Então, nós tivemos, nesse ínterim, nesse período de crescimento do biodiesel, à medida que foi avançando, algumas resistências se tornaram mais rigorosas e outras flexibilizaram porque viram que a política pública do biodiesel é uma política de desenvolvimento nacional. Tá legal. Quando você coloca isso, pelo visto, teve uma evolução muito grande nesse processo e um crescimento, uma participação significativa do crescimento do mercado. Quer dizer, você hoje já ter 15% de biodiesel no diesel já representa uma parte significativa. E aí eu vejo o seguinte, tinha-se grupos que criavam muita resistência, como você falando, que vem mudando esse processo. E as grandes críticas que se fala da questão do biodiesel é a questão da qualidade. Tá certo? Hoje eu estou vendo que já tem um debate mais claro. Como é que você vê essas críticas à qualidade do biodiesel, que você até mesmo já citou, que já teve até o governo já propôs padrões mais rígidos, que são exemplos para o mundo. Como é que hoje está essa situação? João, a maior parte das informações sobre qualidade do biodiesel é atribuída de uma maneira equivocada, porque raro é o uso do biodiesel puro. O biodiesel ele é complementar ao diesel fóssil, hoje 15% da mistura.
eu e você, quando agrônomos, né, a gente trabalhava no campo, nós tínhamos que, nas operações com máquinas agrícolas, com caminhões, nós tínhamos que fazer a sangria do burrinho para eliminar a borra e a água dentro do tanque dos veículos. Ora, naquela época não tínhamos biodiesel. O problema da borra, da água no tanque, é um problema do combustível, é da mistura, não só do biodiesel. Atores que têm interesse econômico na manutenção de um processo retrógrado somente baseado no combustível fóssil ainda alimentam essa informação equivocada. Nós temos um biodiesel de qualidade, porém, as boas práticas que devem ser realizadas pelo motorista, pelo tratorista, pelo distribuidor, por todos os agentes do mercado, nem sempre são feitas. Hoje, essa mistura de biodiesel ao diesel, em todos os veículos do Brasil, é raro a gente ter informação de problemas na combustão, o problema na borra, problema na vela, problema na bomba injetora, no bico injetor, etc. O que acontece? Às vezes o indivíduo deixa o veículo com pouco combustível, a umidade que entra nas regiões principalmente mais úmidas desse país, entra essa umidade dentro do tanque, essa umidade faz uma condensação e ela se mistura com o combustível e cria um problema. Ora, o que é necessário fazer? É necessário fazer com que a gente tenha um processo de drenagem dos tanques, de todos os tipos de tanque, para que a gente elimine essas condições que não são necessárias ter dentro do tanque, que são erradas ter dentro do tanque. Então, nós precisamos de melhorar as boas práticas em todos os segmentos. O biodiesel é um produto de alta qualidade, é um produto que melhora a qualidade de vida das pessoas. As máquinas e os equipamentos têm que estar cada vez mais apropriadas para que esse combustível altamente de qualidade ele seja utilizado e os motores que sejam adaptados a essa qualidade do combustível, que é o que a sociedade deseja. Combustível limpo, renovável, que gera emprego no interior do país, que verticaliza a produção. Esse é o combustível que nós estamos falando. Não é um combustível que é importado. Importado, a gente não sabe muito bem quais são as condições dessa importação, quais são os negócios que são feitos nessa importação e, além disso, gera emprego fora do país. Nós temos que cada vez mais tratar da economia nacional, do desenvolvimento nacional. Então, você quer dizer que hoje o biodiesel ele é um produto bom, que pode ser utilizado, a mistura é viável e que agrega muito valor. Olha só, a gente vê que a qualidade, que a gente vê que tem muitas empresas que estão usando B100. Eles reclamam de qualidade e como que você interpreta isto? Ô, João, como eu disse aqui, o biodiesel é um produto de qualidade. Se o indivíduo usa já B100, se os fabricantes já dão garantia de utilizar B100, e nós temos diversos fabricantes no Brasil já dando essa garantia. Eu mesmo adquiri um trator já há uns 8 anos atrás, e esse trator é 100%, a garantia de usar 100% de biodiesel. Ora, se nós temos a tecnologia já dominada há muito tempo, por que nós não podemos avançar? Por falta de matéria-prima? Não é verdade, a gente tem matéria-prima em excedente. Por falta de tecnologia? Também não é verdade, o nosso produto tem qualidade. Por falta de uma especificação rigorosa? Também não é verdade. Por falta de mão de obra, nós temos hoje mão de obra qualificada nesse setor muito grande e as universidades cada vez mais estão buscando esse reconhecimento. A Ubrabio mesmo tem feito diversos contatos com as universidades para demonstrar isso. Então, o que falta para isso tudo? É o reconhecimento da sociedade. A gente não divulgar informações equivocadas que acontecem, né, por
como eu disse, por interesse de indivíduos e setores que são contrários ao desenvolvimento nacional. O indivíduo que é contra o biodiesel hoje, ele não é contra só um setor, ele é contra a sociedade. Mas esse indivíduo hoje, um grande debate que a gente tem hoje sobre essa questão é que o pessoal fala que o biodiesel é mais caro que o diesel. Nós temos, ele no João, custo de produção. desculpa. Só colocando, é um argumento. Tá certo? E como é que você vê esse discurso e como que você pondera que esta foi uma boa política pública, mesmo na sazonalidade de uma commodity em certo tempo é mais caro, em certo tempo é mais barato. Mas como que você vê este argumento e como se deu para se ter uma boa política pública com bons serviços e resultados para a sociedade? Esse é um argumento de um olhar curto. O que nós temos que ver não é o preço, é o valor desse produto. Se nós analisarmos todo esse complexo da cadeia de produção de biodiesel, nós vamos ver o que é bom para o país, o que é bom para a sociedade. Bom para o país não é o preço na bomba do combustível X ou Y. Nós vimos agora, recentemente, o preço de um dia para o outro altera de uma velocidade que é estonteante. O indivíduo vai abastecer o seu veículo, lá o preço foi às nuvens. Não é isso que altera. O que altera a relação do combustível, no caso biodiesel, com a sociedade, é o valor que isso se estabelece. Como eu já falei aqui, as oportunidades do ponto de vista de ter uma indústria no interior do país. Hoje, as 60 indústrias que têm produção de biodiesel, praticamente todas estão no Tratado de Tordesilhas para dentro, no interior do país, na região de produção. Além disso, nós temos também uma situação que é o interior do interior. Hoje, grande parte dessas indústrias estão a mais de 200 quilômetros da capital do estado. Ora, se não fosse o biodiesel, nós não teríamos essa possibilidade de agregar outros produtos nessa cadeia, como a produção de farelo, que gera oportunidades de emprego e, mais do que isso, gera um produto com uma verticalização, uma agregação de valor para a exportação. Então, o Brasil, ao aumentar a mistura de biodiesel, ele desenvolve uma cadeia que está associada nesse processo e que traz diversos benefícios do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. E nós temos solicitado que o governo faça essa análise de uma contabilidade que agregue todos esses fatores para que a gente trate desse produto como valor e não como preço. Quer dizer, quando a gente fala aqui que o que você está colocando para mim é que a política pública eu não posso olhar a conta friamente só o preço do combustível. Exatamente. Você está colocando para mim que hoje, na área de saúde, pela menos emissão de gases na cidade, que melhora a qualidade, diminui a quantidade de câncer, diminui o custo, tá certo, da saúde nas cidades, você fala também que tem também os benefícios da cadeia como um todo, da cadeia de soja, das exportações, da agregação de valor. E uma coisa interessante que você colocou é o seguinte, que isto gera mais emprego no interior, longe das grandes cidades, gera uma qualidade de vida melhor. Hoje, qual é a perspectiva desse segmento crescer e trazer mais benefícios ainda para a sociedade? João, o mundo demanda farelo e demanda proteína. A gente fazendo aqui uma provocação, que o Monjaro está mudando o comportamento alimentar de muita gente, cada vez mais consumindo mais proteína. E essa proteína, ela vem de onde? A proteína animal vem da ração. Parte dessa ração é a soja. Se nós não tivermos uma destinação para o óleo, encarece o farelo. Se nós não tivermos uma destinação para o farelo, encarece o óleo. Então,
a construção de uma política pública que amplie as oportunidades do desenvolvimento da cadeia produtiva de proteínas no Brasil favorece a indústria de produção de energia mais limpa. Essa é a equação que nós precisamos resolver, porque o Brasil tem matéria-prima em quantidade. Nós temos que ter longevidade nessas questões, segurança jurídica e previsibilidade. Esses dois termos têm que estar associados em qualquer política pública. E o deputado Alceu Moreira tem reforçado isso sempre, no plano decenal que ele propõe. Nós temos que saber, não quando que a gente vai aumentar a mistura, se é o mês que vem ou no semestre que vem. Nós temos que saber que mistura que nós vamos ter daqui 5 anos, daqui 10 anos, para que o empresário possa ter a previsibilidade com a segurança jurídica dos seus investimentos. Ninguém monta uma indústria de biodiesel pensando em 1 ano, 2 anos. É uma indústria que tem que funcionar 10, 15, 20 anos no mínimo. No mínimo. Então, nós temos que ter essa condição. Não podemos ficar sujeitos a intempéries imediatistas que vão influir na decisão do investidor, dele pagar o seu financiamento e contratar mais pessoas. Então, o que nós precisamos hoje é de ter uma condição de que, a médio e longo prazo, possamos ter esse caminho a ser seguido para que a gente possa transformar o combustível numa escolha. E nós temos que fazer a escolha que nós queremos deixar para as próximas gerações. Tá, o que você está colocando para a gente é o seguinte: o potencial do biodiesel de crescer, porque nós somos já o maior produtor de soja, e precisamos industrializar isso. Podemos até ter outros agregados, como óleo de palma, o sebo, para produzir. A questão que eu falo para você é o seguinte: tudo isso que falou de gerar emprego, riqueza no interior, distribuição de renda, tá certo? Vem de uma possibilidade de vincular a agricultura ao combustível. E hoje nós estamos numa discussão nessa crise toda do mundo de energia, de guerra, tá certo? Das dificuldades que se tem, e o Brasil cada dia tem que pensar como o mundo está pensando na autossuficiência. Como é que o biodiesel pode contribuir para isso? Ele pode contribuir muito, pouco? Como é que você vê isso? Eu vejo que o biodiesel ele é a soberania em estado líquido. Por quê? Porque ele nos dá a condição de ter uma segurança energética muito maior do que nós estamos vendo hoje com a situação dos conflitos. O biodiesel vem da terra e não da guerra. Ora, se nós temos hoje essa condição de ampliar a mistura e ampliar com um equilíbrio nesse processo, com todas as condições estabelecidas pela lei, e as condições estabelecidas pela lei, elas já estão sendo definitivamente cumpridas, nós podemos perceber que o biodiesel ele não ameaça o combustível fóssil. Os motores a combustão eles vão continuar ainda para o ano 2050 com certeza. Os veículos elétricos eles não vão atender esse mercado de transporte de cargas no Brasil. O veículo elétrico vai servir para grandes cidades, para as áreas urbanas, mas não para o interior do Brasil. Veja só, o Brasil tem uma proibição de uso do diesel em veículos leves. Essa proibição é uma portaria do Ministério da Indústria e Comércio. Por que aconteceu isso? Porque naquele tempo o diesel era subsidiado. Hoje, essa situação passou e agora na guerra a gente teve essa subvenção aí de bilhões de reais, mais de 60 bilhões de reais, subvenção em diesel, é uma leitura que não favorece o desenvolvimento nacional. Nós estamos subsidiando o combustível importado e nós estamos aqui numa condição de ampliar essa mistura
não só do ponto de vista do transporte rodoviário, mas também do transporte marítimo. O biodiesel ele já foi experimentado nos navios e pode ter uma mistura superior a 20%. A Petrobras já fez teste para 24%. Nós já estamos recebendo demandas de transportadores internacionais de criar já possibilidade de exportação do diesel. Então, esse caminho está aberto para o mundo. E nós precisamos de cada vez mais estabelecer com que a política pública que foi feita agora, a Lei Combustível do Futuro, que dá metas de até o B20 e possibilitando até o B25, ela seja definitivamente alinhada à necessidade desse desenvolvimento nacional. O biodiesel, neste momento, está com preço inferior ao diesel. Ora, a barreira não é o preço. A barreira são interesses econômicos distintos ao desenvolvimento nacional. Então, o que você está querendo colocar para nós é que nós temos uma grande oportunidade cada vez mais de utilizar o biodiesel. Da gente até conseguir uma autossuficiência de deixar de importar diesel com o nosso biodiesel. Quer dizer, agregando valor, emprego, renda, riqueza, tá certo? Melhorando a qualidade do ar das nossas cidades e criando desenvolvimento para o interior do país. Tá certo? Você vê a possibilidade disto realmente acontecer? Já está acontecendo. Se eu pegar um estudo da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, um estudo que foi publicado em 2021, referente ao ano de 2018, onde se tinha mistura de 10% de biodiesel no diesel, na região metropolitana de São Paulo, aquela mistura em 2018 evitou por ano a morte de 244 pessoas. João, quando a gente evita uma morte, a gente evita centenas de pessoas hospitalizadas. A gente evita centenas de dias ausentes do trabalho. A gente evita centenas de conflitos sociais. Sempre que uma pessoa é internada, um ente da família também é internado. E vários ficam comovidos com aquele processo. Veja só o prejuízo que isso promove para a sociedade. Se nós pegarmos pelos números de 2018, 244 mortes evitadas, e fizermos a projeção para hoje com o B15, isso significa, no mínimo, umas 400 mortes evitadas por ano na região metropolitana de São Paulo. Se nós multiplicarmos isso por 10, que é mais ou menos a população brasileira em relação à região metropolitana de São Paulo, nós vamos ter 4.000 mortes evitadas. 4.000 mortes evitadas evitaria, no mínimo, aí 400 mil internações por ano. Quanto custa uma internação? Então, são essas leituras que a sociedade precisa de se apropriar. Porém, os dados já foram publicados. Então, a revolução já está acontecendo. Veja só também a questão do RenovaBio, que é uma lei que valoriza a substituição do biocombustível sendo utilizado em vez de ter o combustível fóssil. Essa valoração, ela traz para a sociedade uma revolução na agricultura. A agricultura brasileira hoje cada vez mais está usando menos insumos químicos, está reduzindo o número de operações na propriedade rural, reduzindo o combustível fóssil, exatamente para ter uma agricultura de baixo carbono. Essa agricultura de baixo carbono, além de todos os benefícios que traz para a sociedade e para o meio ambiente, também traz o benefício para o negócio como um todo. A propriedade que produz hoje uma soja com uma pegada de carbono menor, ela já tem uma valoração diferente do produto. Então, é esse quadro que nós estamos vivendo. Isso já está acontecendo. Só que nós precisamos cada vez mais
apropriar dessas relações que estão sendo feitas, mas não ainda tão divulgadas, e você tem feito esse trabalho muito importante para que a gente possa cada vez mais divulgar isso. Isso é muito bom. Eu vejo... Você sabe que eu sou um cara que vejo cada dia mais o biodiesel como uma política pública, de uma política pública que deu certo. É uma política pública que tem que ter uma visão de Estado, uma visão de médio e longo prazo para o desenvolvimento da sociedade e criar as oportunidades. Tá certo? Então, eu vejo isso claramente. E eu acho que o trabalho que você, na liderança, através da Albrabil, vem fazendo para o desenvolvimento do país e da implementação dessa política é de fundamental importância. E eu vejo que cada dia mais, que mais informações, mais números chegam à sociedade, vejo que mais benefícios a gente tem. E que são grandes desafios, né? Eu não vou entrar mais nos desafios, e você vê como é que é a desinformação. A Europa fala que o alimento compete, a produção de energia compete com o alimento, que é uma falta de uma verdade significativa. Você falou a questão do preço. Eu não posso olhar o preço nu e cru do biodiesel, tá certo, do diesel. Qual foi a agregação de valor e o que fez baixar os outros preços que estão agregados na cadeia do biodiesel, que gerou tudo isso, né? Então, eu vejo que essa implementação é muito importante para o país e para o debate. E como é que você está vendo a consciência, como é que isso está chegando na população? Você acha que a população está começando a entender isso? Tá, João. Até esse final de semana eu tive a oportunidade de encontrar com diversos produtores rurais aí na região de Silvânia, Goiás, né? E vários que estavam ali falavam que não, a gente sempre falava que o biodiesel dava problema. Agora nós estamos vendo o biodiesel com outro olhar. Nós estamos vendo o biodiesel como um parceiro do agricultor brasileiro. É isso que o agricultor precisa perceber. O mercado, como eu disse, é o segundo mercado da soja brasileira, é o biodiesel. Se nós não tivéssemos essa política do biodiesel, nós teríamos, vamos dizer, 35 milhões de toneladas de soja para ser colocadas aonde? Nós já estamos com uma certa dificuldade de avançar essa comercialização da soja em outros países. E nós não podemos ficar dependentes de uma posição única. Nós não podemos ficar dependentes só de vender a soja em grãos. Quando a gente vende a soja em grão, você sabe muito bem isso, que a gente praticamente atende um mercado, que é a China. Quando a gente vende o farelo, a gente atende uma dezena de mercados. Quando a gente atende e vende a carne, é mais de uma centena de países. Então, além de dar uma segurança do ponto de vista econômico, nós temos também uma segurança comercial, essa distribuição de mercado. Nós não podemos ficar dependentes do mercado só. Então, essa é a leitura que precisamos passar cada vez mais. O agricultor já está compreendendo isso. E a força da agricultura brasileira é a força que move esse país. Nós já fomos muito críticos ao processo agrícola que existia há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Mas a agricultura brasileira evoluiu muito. Como eu estava dizendo, cada vez mais usando bioprodutos, cada vez mais fazendo tecnologias que diminuem a intensidade da mecanização agrícola, cada vez mais conservando mais os solos. Então, isso implica num desenvolvimento nacional, gerando oportunidades com tecnologia. E no campo, hoje, o tratorista, o operador de máquinas, já é uma pessoa que tem que ser bastante informada para que ele possa desenvolver sua atividade. E na indústria, do mesmo jeito. Há poucos dias visitei uma indústria no interior da Bahia, em Iraquara. Além do processo produtivo ali dentro da indústria, de dezenas de engenheiros, químicos, biólogos, todo tipo de formação trabalhando ali, a gente vê também uma dezena de outras pessoas envolvidas, ou centenas de outras pessoas envolvidas na produção além da porteira da indústria, que é a produção de alimentos, que é a produção de serviços direcionados a essa indústria.
Então, a indústria de biodiesel, ela carrega com ela toda uma relação muito ampla com diversos setores da economia nacional. Donizete, muito interessante você falar tudo isso. Eu fico muito agradecido e me torna cada vez mais alegre e mais esperançoso vendo o Brasil com o futuro de agregar, de gerar emprego com políticas públicas que são eficientes, e parabéns pelo seu trabalho. Donizete, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo aqui. Essa é uma primeira de outras que a gente vai ter pela frente, tá certo? Muito obrigado pela sua participação aqui e parabéns pelo trabalho. Obrigado, João. Você sabe que, além de sermos colegas, né, você também é meu professor, porque você ensina cada dia como fazer política. Então, eu estou sempre aprendendo e você sempre nos ensinando, e vamos juntos aí transformando esse país, né, que precisamos muito da sua força para que a gente continue construindo políticas públicas que realmente valham a pena, não para nós, mas para todos que estão nos acompanhando e para o Brasil todo. Tá certo. E eu espero que o combustível chamado biodiesel realmente gere riqueza, não só como combustível, mas fortalecendo a agroindústria brasileira e convencendo a população do que é o biodiesel. É muito importante isso. E, como diz a nossa campanha, o biodiesel é um patrimônio da sociedade brasileira. É um patrimônio nacional. É um patrimônio nacional. Muito obrigado, Donizete. Vamos aí, daqui um dia a gente vem conversando sobre, detalhando tudo isso que a gente falou aqui, especificamente, ponto a ponto. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, até a próxima.